Olá, criptomaníacos! Agora o bicho pegou pra gente, agora complicou. O Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, concluiu que existem vulnerabilidades na blockchain do Bitcoin e também falhas em todas as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e diversas outras, e, portanto, elas podem ser atacadas ou destruídas a qualquer momento. Quão grave é isso, né? Já que a gente está vendo o mercado aí dar uma desabada, saindo daquele suporte dos 20 mil, caiu até os 18 mil dólares mais uma vez. Será que a gente tem que ficar preocupado e o nosso dinheiro vai virar pó de um dia para o outro? É isso que analisaremos logo após a vinheta. Vamos lá, então, quer dizer, tá a pesquisa aí, né, no Future of Money da Exame, pesquisa encomendada pelo Pentágono aposta a vulnerabilidade do blockchain, especialistas rebatem. E eu quero começar falando sobre o lado positivo disso, né? O Bitcoin ele gosta de ser testado, é assim que ele evoluiu, é assim que ele se provou um dinheiro superior a todas as outras formas de dinheiro. Uma reserva superior foi sendo atacado ao longo dos 13 anos sem nunca ter tido um grave problema. O Bitcoin, conforme disse o próprio Nassim Taleb, é um ativo antifrágil. O que é um ativo antifrágil? É um ativo que se beneficia do caos. E aqui outra descrição que a gente pode ter. Antifragilidade é um conceito que ressalta a capacidade de evoluir diante de situações adversas. E é justamente o que acontece no Bitcoin. Quanto mais batem nele, maior ele fica, né? Mais forte ele fica, por isso que ele é um ativo antifrágil. Então um ataque como esse, né? Uma pesquisa falando que ele possui vulnerabilidades, isso seria excelente. Se realmente existirem ali algumas vulnerabilidades, ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai se tornar melhor com isso, mas o ponto aqui que a gente percebe é que essa pesquisa encomendada pelo Pentágono mostra justamente que o Estado tem pouquíssima noção do que é o Bitcoin, por enquanto, né? Assim como a empresa contratada, no caso, pelo Pentágono, né? E você pode encontrar isso na própria Exame aqui, ou com o especialista rebatendo, mas existe um texto muito superior, tá? Uma resposta muito superior feita pela Swan Bitcoin, né? A Swan é uma empresa muito séria do setor, e os analistas fizeram aqui, destrincharam todas as alegações dessa pesquisa do Pentágono para mostrar como ela, na verdade, é bem frágil, é bem fraca, né? Então vamos pegar aqui alguns pontos importantes. A primeira alegação feita era de que toda blockchain amplamente utilizada, ou seja, basicamente Bitcoin, Ethereum, né, tem um conjunto privilegiado de entidades que podem modificar a semântica da blockchain para alterar transações passadas. Então eles estão falando aqui que existem poucos colaboradores, poucas entidades que teriam um controle muito grande sobre a rede, podendo gerar alterações aí indesejadas. Eles falam que atualmente existem 4 colaboradores ativos para mudar a base do Bitcoin Core e números também pequenos para a Ethereum, entre outros. E a Swan respondeu que isso é falso. Isso simplesmente não é verdade na prática no Bitcoin, devido ao fato de que os usuários que executam nós e não os desenvolvedores são quem decidem qual código executar. Então, na verdade, quem define é o usuário. Você vai lá e você baixa ali o código que você preferir. Houve inúmeros exemplos disso no passado, incluindo usuários que optaram por executar código lançado por um desenvolvedor pseudônimo, porque queriam uma atualização específica mais rápida durante as guerras de bloqueio de 2017, o que foi contra a opinião de alguns desenvolvedores principais do Bitcoin. E aqui, então, eles estão mostrando que não faz sentido o que foi alegado, né? Mas que muitas outras blockchains empregam um mecanismo de atualização forçada, como as bombas de dificuldade da Ethereum. Nesse caso, achamos que a reivindicação é em grande parte verdadeira, porque os nós são forçados a atualizar para permanecer operacionais. Então, notem a diferença do Bitcoin para todo o resto, né? Enquanto no Bitcoin existe uma descentralização, existe uma opção ali do usuário, de quem possui o nó, baixar ali o código que quiser. Em outras blockchains isso não acontece, como no caso da Ethereum, né? Você é forçado a atualizar senão você está fora da rede. Então, nesse caso, sim, a alegação ali do caso do Pentágono faria sentido. Então, a Ethereum não tem o mesmo grau de segurança do Bitcoin já na primeira alegação, como vocês podem verificar.
A segunda alegação é de que o número de entidades suficiente para interromper um blockchain é relativamente baixo, 4 para o Bitcoin, 2 para Ethereum e menos de uma dúzia para a maioria das redes Proof of Stake. Também é falso. A alegação de que o Bitcoin pode ser interrompido atacando os 4 principais pools de mineração é falsa por várias razões. Primeiro que as pools de mineração não são mineradores em si. Os mineradores são uma força de trabalho distribuída globalmente, muitas vezes localizada em regiões remotas onde a energia é barata. Mineradores podem e fazem, essa troca de pools facilmente. Em 2014, os mineradores se afastaram voluntariamente de uma pool que estava ganhando muito hash rate. Então está aqui comprovado como isso acontece. Se aquela pool começa a fazer coisas erradas, não está legal, os mineradores simplesmente migram de uma para outra e o problema é resolvido. O segundo ponto aqui que eles falam é que o ataque a uma pool teria que durar para sempre. Assim que o ataque for interrompido, tudo volta ao normal. Os mineradores podem continuar trabalhando de forma inabalável. E se o ataque a pools específicas estiver realmente durando muito tempo, é fácil para os mineradores se reagruparem em pools ainda honestos, alterando uma única linha de configuração. Então é muito fácil para eles saírem de uma pool que esteja sendo atacada. Então isso aqui não é um real problema no caso do Bitcoin, e isso não foi identificado, não foi entendido por quem fez essa pesquisa, A Swan diz aqui que entende que para outras blockchains, principalmente aquelas que possuem Proof of Stake, a reivindicação é bem mais real, bem mais verdadeira, porque, ao contrário do Bitcoin, na prova de participação, existe aí uma concentração de dinheiro na mão de algumas pessoas, e não só isso, existe, por exemplo, uma quantidade de tokens muito grande na mão de fundadores do projeto, como aconteceu no caso da Ethereum, e eles têm muito poder concentrado. Então é muito mais fácil você usar isso para comprometer a blockchain, algo que não acontece no caso do Bitcoin. Mais uma vez mostrando que o Bitcoin é muito mais seguro do que qualquer outra criptomoeda por aí, qualquer outra blockchain. E aí eles falam aqui sobre a terceira reivindicação. Para que um blockchain seja distribuído da melhor maneira, deve haver um custo chamado Sybil. Atualmente não há uma maneira conhecida de implementar os custos de Sybil numa blockchain sem permissão como o Bitcoin, ou seja, não existiria forma de implementar isso numa rede descentralizada por enquanto. Seria necessária uma centralização para que isso realmente ocorresse. E a Swan explica por que isso é falso, primeiro explicando do que se trata um ataque Sybil, que é aquele em que alguém pode criar muitos nós que fingem ser nós honestos, mas que na realidade são maliciosos. Satoshi resolveu isso com algo chamado consenso de Nakamoto. Resumidamente aqui, é o que leva ao Proof of Work, a prova de trabalho, Satoshi queria que qualquer participante da rede pudesse adicionar um bloco, mas escolher um usuário aleatoriamente estaria aberto a indivíduos que fingiam ser muitos usuários. Então seria assim, você seleciona um cara, esse cara é malicioso e ele tem vários usuários na rede. Seria um risco, porque não tem um custo atrelado a isso. Então ele cria a prova de trabalho e aí é necessário realmente um gasto de energia para você ser selecionado. Prova de trabalho não pode ser falsificada. Esse é o motivo pelo qual o Bitcoin possui prova de trabalho. Então o cara não consegue criar infinitos, vários usuários ali maliciosos, porque isso teria um custo muito alto para ele. Assim foi solucionado e por isso que essa declaração aqui, nessa reivindicação feita, também é falsa. Vamos continuar aqui. Existem várias outras, tá, pessoal? Então aqui no caso acho que são mais de 10 e eu vou deixar o link para essa matéria da Swan aqui embaixo para vocês poderem ler. Dá para traduzir a página, tá? A página está em inglês, obviamente, mas basta traduzir aí no seu navegador e vocês vão encontrar aqui todas as alegações da Swan para mostrar que não faz sentido o que foi levantado pelo Pentágono, tá? Então, resumindo aqui, concluindo, a Swan fala que o artigo elabora muitos vetores de ataque já explorados anteriormente no Bitcoin, alguns dos quais o Bitcoin foi literalmente inventado para resolver, como na questão do ataque Sybil. Então, quer dizer, estão batendo em coisas que já foram resolvidas no passado por não entenderem sobre o Bitcoin. Qualquer ataque que não fosse capaz de durar para sempre acabaria por restaurar a funcionalidade do Bitcoin, apenas provando sua força. Reescrever a história da blockchain é um objetivo ainda mais assustador e inatingível, devido aos custos exponenciais de energia necessários para fazê-lo. Ou seja, fazer um ataque de 55% na rede do Bitcoin é completamente inimaginável pelo custo associado. A gente está falando daí de bilhões de dólares, E eles concluem que o documento financiado pela DARPA sobre centralização de blockchain
contém muitas alegações falsas ou enganosas e não pode ser tratado com seriedade. Esse ponto é fundamental. Não é um documento sério, talvez por desconhecimento sobre a blockchain, sobre a tecnologia, que é uma tecnologia nova, então é muito comum que a gente veja por aí a opinião de pessoas que não conhecem sobre a tecnologia e por isso que falam besteira. Então não dá para ser levado a sério esse documento, ele possui algumas verdades, algumas questões que podem ser realmente consideradas para outros ativos, outras criptomoedas e outras blockchains, como a própria Ethereum citada aqui no texto, já que existe concentração de poder em poucas pessoas, na hora que você migra para Proof of Stake, que a maior parte das criptomoedas possuem Proof of Stake, isso ainda é um problema maior, né? Já que também permite ali que pessoas com saldo maior naquela rede sejam alvos mais fáceis, principalmente de um ataque estatal. Isso não acontece no caso do Bitcoin. Bom, eu espero que isso tenha servido para dar uma tranquilizada em vocês. É claro que o mercado não está nem aí, né? A gente tem FUD o tempo todo, que é medo, incerteza e dúvida. E esse é mais um FUD que saiu e que acaba abalando o mercado, gerando uma queda de preços momentânea. E fica a pergunta aqui, né? Se isso realmente é real, se existe vulnerabilidade num ativo multibilionário como o Bitcoin, por que ninguém explora isso e fica multibilionário? Ou mesmo destrói a rede do Bitcoin, como seria do interesse, por exemplo, de uma mega potência como a China, né? Porque ele não quer concorrência com a moeda estatal. Por que não acontece? Porque não é possível. Isso aqui não é real. No dia que for, veremos um ataque acontecendo. Afinal, incentivo financeiro não falta. Estamos falando aqui de um mercado trilionário de criptomoedas. Então calma, fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada ligado a isso. Existem falhas em blockchains, elas são corrigidas, nunca falhas que possam levar a uma destruição completa como essa no caso do Bitcoin, que é um ativo antifrágil, né? Já nas outras criptomoedas, atenção, porque realmente elas são muito mais frágeis do que o Bitcoin devido à centralização. Elas não são descentralizadas. A única criptomoeda que eu realmente entendo ser descentralizada é o Bitcoin. Quando eu falo descentralizado, é inclusive com relação a ataques do Estado, né? Tem que ter essa proteção contra ataques do Estado e as outras falham justamente por terem fundadores, pessoas ali que receberam tokens no início dos tempos, né? E acaba sendo um alvo fácil para ataque estatal. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.